Do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs, glória a Jesus, maravilhoso nosso Deus. Ele está sempre com cada um de nós para nos dar força, para nos libertarmos, para nos livrarmos nós de todos os maus caminhos. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. A palavra do Senhor, ela se encontra em Malaquias, glória a Deus, do capítulo 3, do versículo 1 adiante. Eis que eu envio o meu anjo, o que preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vos buscai, o anjo do concerto, o quem vos desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo, e do ourive, e como o sabão dos lavadouros, e assentar-se ao finado e purificado a prata, e purificará o filho de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave, e ao Senhor como os dias antigos, e como nos primeiros anos. E chegaram-me, e eis, e vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz, e contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juraram falsamente, e contra os que desfraudam a jornaleiro, e pervertes o direito da viúva e do órfão, e dos estrangeiros, e me teme, e diz o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor, não mudou. E por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumido. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor está nos mostrando para cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas, a vinda do Senhor está próxima. Quando Jesus vier para resgatarmos o povo dele, será que nós estamos preparados? Nós estamos aqui para suportarmos os dias, a vinda do Senhor? Será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor? Nós devemos prepararmos a todos os momentos a nossa vinda diante do Senhor. Meus queridos irmãos, se preparai o caminho diante de mim. O que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você? Se preparai o caminho diante do Senhor. Enquanto é tempo. Porque Deus, ele está nos dando a oportunidade para mim e para você, para nós se prepararmos o caminho diante do Senhor. Meus queridos irmãos, e de repente virá o Senhor, o tempo do Senhor. Glória a Deus, o quem vos buscai, o anjo do concerto. Jesus, ele ficar nas nuvens ali e mandará os anjos dele para resgatar o povo escolhido. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus,
Nós devemos se consertarmos diante do Senhor enquanto é tempo. Porque Deus ele está nos dando a oportunidade para mim e para você. Para nós se converter, meus queridos irmãos, e desejais o que diz, o que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Que vem e diz é o Senhor dos Exércitos. Não é eu que estou falando, mas é o Senhor que está falando comigo, com você, nesta noite. Para nós se converter, para nós se entregarmos a nossa vida de corpo e alma para o Senhor, porque o Senhor virá como um anjo. Ele mandará o anjo dele para resgatar os escolhidos. Deus ele está nos dando a oportunidade nesta noite. Deus ele está nos dando a oportunidade para mim e para você, para nós se prepararmos a nossa vida diante do Senhor. Será que, meus queridos irmãos, mas quem suportará os dias da sua vinda? Aquele que se prepararmos diante do Senhor. Aquele vai suportar a vinda do Senhor. Mas aquele que não tiver preparado, vai ser dor e ranger de dente. Muitos vão estar chorando. Senhor, eu fiz algo diante de você, eu curei o leproso através do teu nome. Aí o Senhor vai dizer, maldito. Nós devemos se preparar. Nós devemos se prepararmos a nossa vinda diante do Senhor, porque o Senhor está próximo, para resgatarmos o povo escolhido. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo nos dias maus, nos dias de tantas perversidades, muitos não estão suportando as lutas do dia a dia. Muitos não estão suportando as aflições, os desesperos. Porque muitos, meus queridos irmãos, não estão se preparando à vinda do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo. Meu querido irmão, o Senhor virá como um fogo para resgatar o povo. Ali, meu querido irmão, a palavra do Senhor vem dizendo para cada um de nós, um fogo dos orive e como sabão dos lavadeiros. Assenta-se ao afinado e purificando a prata, e purificar o filho de Levi. Nós devemos estar sempre se purificando a nossa vida diante do Senhor. Nós devemos estar sempre nos consertando a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa proteção. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, se conserta a tua vida diante do Senhor. Se purifica cada vez mais. Aquele que está purificado se purifica. Aquele que está sujo, ele suja cada vez mais. A palavra do Senhor, ela vem nos mostrando para cada um de nós. E como ouro e prata, então ao Senhor trarão oferta e justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave. Muitas vezes,
As pessoas acham, eu vou dar oferta, eu não posso dar, que eu não tenho condição. A maior oferta é se entregarmos para Jesus. A maior oferta é entregar o teu coração para o Senhor. Senhor, eu te entrego de corpo e alma. Essa é a maior oferta que Deus precisa de cada um de nós, para nós se entregarmos para Ele. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a oferta de Judá de Jerusalém será suave, e ao Senhor como nós nos dias antigos e como os primeiros anos. São como os primeiros anos. Se você tem condição de darmos a oferta, dê. Mas dê de coração. Não adianta, meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu falei, eu sou obrigado a dar oferta. Eu tenho que fazer isto. Não faça isto. Porque Deus, Ele quer que você faça de coração. Com amor. Não para nós fazermos as coisas obrigado. Achamos que temos que fazer isto. Porque Deus não agrada dessas coisas. Deus, Ele agrada daquele que dá com amor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E chegará-me, e eis vós para o juízo, serei uma testemunha. Nós devemos sermos testemunhos para as outras pessoas. Se nós dermos um bom testemunho, se nós dermos um bom exemplo, as pessoas vão ver lá fora, fulano está dando um bom exemplo. Mas se nós darmos um mau testemunho, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como nós vamos, se nós damos um mau exemplo, nós vamos queremos que o outro tenha um bom exemplo entre as pessoas. Nós devemos sermos exemplo para as outras pessoas. Então nós devemos sermos pessoa de oração, pessoa que louva e glorifica a Deus, dê um bom testemunho para as outras pessoas. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente. A palavra de Deus, ela disse, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Tem muitos profetas, mas somos falsos profetas. Assim a palavra do Senhor está falando com cada um de nós. Ajura facilmente. E contra os que desfraudam o jornaleiro e pervertem os direitos das viúvas e dos órfãos e do estrangeiro, não me teme, e diz o Senhor. Muitas vezes as pessoas adoram outras coisas, mas não se entrega para Jesus. Não faça a vontade de Deus. Nós devemos fazermos a vontade de Deus. Não fazemos a vontade de nós mesmos. Nós não devemos, meus queridos irmãos, agirmos de nossas maneiras, de nosso jeito. Agimos daquilo que Deus está nos mostrando, nos ensinando a cada um de nós. Não para nós vivemos perdido, não para nós vivemos angustiado, triste, abatido, porque Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa proteção. Meus queridos irmãos, contra os que muitas vezes, porque é o Senhor que não muda. O Senhor não muda. O Senhor permanece
agora e para sempre na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor, ela continua. A mesma palavra. Muitas vezes quem muda somos nós. Mas a palavra do Senhor, ela é para sempre. A palavra do Senhor, ela é Deus do começo até agora. Ela não muda nada. Ela nos ensina o caminho certo. Ela nos ensina o caminho verdadeiro para cada um de nós. Porque muitas vezes as pessoas têm um modo de dizer, Jesus está voltando, Jesus não volta. Jesus está voltando sim, meus irmãos e minhas irmãs. Quanto que já se foram para a cova da sepultura? E feliz daquele que vai na presença de Deus. Mas muitos estão perdidos. Aqueles, meu querido irmão, que vai sem Jesus Cristo, é muita dores. É muito ranger de dente. Então se prepara diante do Senhor Jesus Cristo. O que nós não possamos acharmos, eu estou preparado. Cuidado. Porque muitas vezes você está dentro da igreja, você está achando, já mudei, já me consertei. Se Jesus vier hoje, eu estou preparado. Cuidado. Tem muitas ovelhas calçado de sapatinho de algodão. Mas são as ovelhas perdidas. São ovelhas que não ouvem a voz do Pai. Que não dá ouvido à voz do Senhor Jesus Cristo. Essas são as ovelhas falsas. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos ensina. Jesus virá como fogo. Será que vamos suportar aqueles dias? Quando nós ver aquele fogo nas nuvens, muitos vão entrar em desespero. Muitos vão ficar desesperados sem saber o que fazer. Mas aquele que tem o conhecimento da palavra, ele não desespera. Ele confia. Ele sabe que o Pai está falando com cada um de nós. Ele virá como fogo. Então assim Jesus está dizendo, se prepara. Se prepara para aquele grande dia. Porque quando eu vier, não desespere. Muitos vão desesperar. Muitos não vão suportar as dores. Muitos não vão suportar os problemas. Mas quando nós se entregamos de corpo e alma para o Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não desesperamos. Porque nós estamos se preparando para aquele grande dia. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, estas são as palavras do Senhor, que está falando com cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Ouve a voz do Senhor, quando clama no deserto. O Senhor está falando conosco nesta noite. O Senhor Jesus, meu Pai, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para nós ouvirmos a Tua voz. Em nome de Jesus, amém? Até amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus, que Deus nos dê uma ótima noite, um ótimo sono abençoado para cada família. Que Deus cubra de bênção, de proteção a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e para sempre, em nome de Jesus. Ô glória!